Ser humaninhos e ser humaninhas de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho para mais um vídeo de física para leigos. E hoje uma dica básica, dica bacana de curto-circuito. Fique ligado, logo após a vinheta. Voltamos em definitivo e antes de começar essa dica bacana, eletricidade, circuitinho, curto-circuito, inscreva-se no canal se você chegou aí de paraquedas, achou aí, estava procurando para estudar física, achou o canal Física para Leigos, inscreva-se, ative o sininho para você poder receber aí as notificações de vídeos lançados. E também aqui, ó, deixe o seu joinha, que é muito importante para o canal, beleza? Vamos lá então, curto-circuito. Eu tenho ali uma pilha, né? O básico que a gente vai ter que saber de eletrodinâmica para entender curto-circuito. Eu tenho uma pilha com os dois potenciais, positivo e negativo, ok? Eu tenho um potencial positivo ligado a um ponto condutor da lâmpada, através de um fio condutor, e tenho o potencial negativo ligado em outro ponto condutor também dessa lâmpada, fazendo com que, isso aí é fato, essa lâmpada acenda. Olha lá que legal, tá acesa, tá bonitinho. O que costuma acontecer nos exercícios, né, de circuito elétrico, o que está aqui do lado direito, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Você tem um ponto A e o ponto B, onde entre esses pontos é ligado um gerador. Então cria a chamada diferença de potencial entre os pontos A e B. Então nós podemos, com certeza, vou colocar aqui com uma caneta azul, chamar esse ponto aqui do lado positivo de ponto A, como se fosse aquele ponto A ali, e do outro lado o ponto B. Beleza, ponto A e ponto B. E se a lâmpada está sobre uma diferença de potencial, ela vai acender recebendo uma corrente elétrica. Vamos colocar de verdinho aqui, bonito. A corrente elétrica, que pelo sentido convencional, sai do potencial positivo e chega no potencial negativo. Essa é a nossa corrente elétrica. Coisa boa, beleza. Bem, o que é curto-circuito? Um curto-circuito nada mais é do que um fio condutor. Vou pegar aqui com nossa caneta vermelhinha. E é um fio condutor que vai ficar entre, ó, os dois potenciais da lâmpada. O potencial A e o potencial B. Só que tem um detalhe, não tem nada, absolutamente nada nesse fio. Só a resistência do próprio fio, que como é um fio condutor, costuma ser fio de cobre, né? Sua resistência é baixíssima para uma corrente elétrica. Então o que acontece? Ali em cima eu tenho a lâmpada com sua resistência de tungstênio e embaixo um fio condutor. Então imagina, para ser condutor a resistência tem que ser muito baixa, tá? O que essa corrente vai fazer? Antes de entender o que a corrente vai fazer, vamos entender o que é curto-circuito. Você vai encurtar o circuito, olha o nome, é muito sugestivo. Ele iguala o potencial em dois pontos. Como assim, Leandrinho? Vamos lá. Se eu fosse determinar a DDP entre esses dois pontos do curto-circuito, tudo bem? Então vamos supor que esse ponto continua sendo o A e esse ponto continua sendo o B. Já que entre o A e o A ali não há resistor nenhum nem do outro lado. Então eu chamei de mesmo nome. Então eu quero determinar a DDP entre A e B. Poderiam chamar de CD também, de qualquer coisa, tá? Eu quero saber DDP nesse fio aí, que consequentemente será a mesma DDP para a lâmpada. Só que ali não tem resistor nenhum. Vamos lembrar disso. Então, vou pegar aqui nossa caneta preta, no fio para o fio condutor, vírgula, temos dois pontos. Então, a DDP entre A e B, os pontos do fio, será a resistência do fio vezes a corrente. Só que a resistência do fio não é aproximadamente zero, de tão pequena? Zero vezes I, zero. Então, a diferença de potencial entre A e B no fio é igual a zero. O que é DDP? Diferença de potencial. O A menos o B igual a zero. Solução, o fio de curto-circuito vai fazer o que entre aqueles dois pontos? Igualar os potenciais.
Caraca, Leandro, que legal! Então, eu posso chamar... Vou botar aqui no coraçãozinho, que bonitinho lá. Então, eu posso dizer, Leandro, que o potencial A... Ó, vou colocar de caneta verdinha aqui. Eu posso dizer, então, que o potencial A é igual a B, quando eu coloco φ de curto-circuito, e B é igual a A. Exatamente, é isso que você pode dizer. Ou seja, eu igualei o potencial entre os dois pontos. Algum dispositivo elétrico funciona ligado em potencial entre dois pontos, né, entre dois potenciais, perdão, iguais? É como se você tivesse um buraquinho da tomada para você encaixar um interruptor, né, de 2. E aí? Vai funcionar? Isso não existe. Igualar os potenciais em dois pontos seria isso. E aí o que vai acontecer com a lâmpada? Olha a magia, ela apaga. Mas apaga por quê? Porque curto-circuito sempre vai apagar, Leandrinho? Não. Apagou porque eu igualei o potencial entre os dois pontos. E aí, ó, curto-circuito. O que a corrente elétrica vai escolher? Passar por onde tem menor resistência nesse caso. E aí faz com que a lâmpada não funcione. Perfeito? Então, isso é curto-circuito. Não é que o curto-circuito vai desligar sempre alguma coisa. Não é isso, tá? O curto-circuito, ele iguala o potencial em dois pontos e para todo dispositivo elétrico funcionar, ele precisa ter uma DDP. Obrigatoriamente, ele tem que ter uma diferença de potencial para que a corrente chegue até ele e depois, né, saia pelo outro potencial e dê aquela energia elétrica. Perfeito? Como fazer exercícios, Leandrinho, de curto-circuito? Vem comigo, vamos aqui para a direita. Beleza, aqui na direita nós temos 4 exemplos. Tá? E eu vou fazer umas perguntinhas básicas para vocês, bem básicas, tá? Tem um exemplo 1, 2, 3 e 4. 4 está ali, até meio estranho. Então eu vou tirar aqui a câmera um pouquinho para vocês poderem ver, ó. Pronto! Esse é o exemplo 4, ok? Ficou ali meio o braço na reta, mas quando a gente chegar no exemplo 4 aí, já vai estar arrumadinho em outro lugar. Vamos para os primeiros exemplos primeiro. Primeiro exemplo primeiro, que ótimo. Vamos para os primeiros exemplos. Vamos lá. Bem, qual vai ser a minha pergunta para vocês? A minha pergunta será a seguinte. Vamos supor que nos 4 exemplos, deixa eu usar aqui a caneta preta, nos 4 exemplos, a diferença de potencial fornecida é de 110 volts. A minha pergunta é, quanto vale a corrente elétrica que passa por cada resistor? Pergunta boa, né? Bem, temos que entender no primeiro exemplo que a associação entre os resistores é série, estão em sequência, todos os 3 dividindo esses 110 volts. Tá certo? 10 volts, 110 volts, perdão, dividido para esses 3. Então a corrente ela vai sair daqui, que eu chamarei de corrente I, e é a mesma que vai passar pelos 3. Se eu encontrar essa corrente equivalente, essa corrente total, é a mesma que vai passar pelos 3. Tá certo? Como é que eu encontro essa corrente? Resistência equivalente em série é a soma das 3 resistências. 11 mais 11 mais 11. 33 ohms. Olha que bacana, 33 ohms. Então, a corrente será 110 dividido por 33. Tá certo? Que vai dar aproximadamente 3,3, não é isso? 3,3 amperes. Beleza? Tá aqui. Então, a corrente que vai passar, vamos colocar aqui em laranjinha, a corrente que passa por esse 11 ampere aqui. A corrente que passa por esse 11 ampere aqui. 3,3 amperes. Por esse outro 11 ampere. 3,3 amperes. E por esse 11, 3,3 amperes. Beleza, é a mesma corrente. Agora, atenção no exemplo de baixo. Tá? Eu falo sempre isso com meus alunos. Quando tem curto-circuito, nomeie os pontos. Os extremos do curto, né, do fio. Nomeie.
Isso é muito importante. Então tem ali no primeiro resistor um fio condutor. Então o que nós vamos fazer? Como eu disse, nomear. Então, ó, como aqui está muito próximo do potencial A, eu vou chamar esse ponto de A, não tem resistor nenhum aqui, e aqui eu vou chamar de, sei lá, de C, tá? Não pode chamar de B não, porque tem esses dois resistores aqui na frente, tá? Então eles têm os seus potenciais próprios lá. O que um curto-circuito faz? Anula a diferença de potencial entre dois pontos, coloca os potenciais iguais. Então A igual a C, C igual a A. Ou seja, é como se o potencial A, que é ligado no positivo ou negativo, não importa, do 110, fosse colocado para perto desse segundo 11. Ou seja, o primeiro passa a não funcionar. Então, como o primeiro passa a não funcionar, olha lá, a corrente ela vai passar pelo fio condutor com toda a sua intensidade I, tá? E ela depois vai passar pelo 11 e pelo outro 11, tá? Só que agora a resistência equivalente é diferente, porque o primeiro não funciona. Então a resistência equivalente em série será 22 ohms. Olha, Leandrinho, que legal. Aí a corrente será 110 dividido por 22. Bacana, né? Bacana. E aí vai dar o que isso? 5. Exatamente 5 amperes, não é isso? 5 vezes 22, 110. Bem, vamos lá, laranjinha de novo, né? Laranjinha de novo. A corrente que passa por esse 11, 5 amperes. Se um não funciona, a corrente cresce, né? E o outro, 5 amperes também. Beleza? Seguindo o raciocínio tranquilo aí, né? Bem bacana. Agora eu trouxe os outros dois exemplos aqui para o outro lado, para a gente poder analisar. Olha só, eu tenho agora um fio condutor, sem nada, um fio de curto, ligado entre dois resistores. Lembramos que um fio, um curto-circuito, ele anula o potencial em dois pontos. Então, como é que eu falo para os meus alunos fazerem esse tipo de exercício? Eu falo assim, ó, nomeie esses dois pontos. Você botou o que ele fez, tem que fazer um nó, não é isso? Então, nomeie esses dois nozinhos, nomeie esses dois pontos. Podemos chamar aqui de A, como a gente fez no exemplo anterior, e aqui já posso fazer direto. Como o fio é de curto-circuito, iguala o potencial em dois pontos. Então, aqui também é A. O que ele faz? Traz o potencial A para próximo de B, deixando apenas um resistor entre eles. Então, o que acontece com os outros dois? Aqui, ó, param de funcionar. Que legal, né? Aí, como seria a resistência equivalente? Apenas 11. Em série, seria 11. Lembra DDP, não é 110? Então, a corrente será 110 dividido por 11, solução 10 amperes, que vai passar por onde? Só por esse de 11 ohms. Tranquilo. Atenção para o último exemplo, que é o mais legal. Eu tenho dois fios de curto-circuito ligados de diferentes formas. Próximo do A, entre os dois últimos resistores. Próximo de B, entre os dois primeiros resistores. O primeiro e o segundo. O segundo está no meio. Tá certo? E aí? Será que vai desligar alguém? Não. Será que a resistência equivalente continua sendo 33? No! 22? No, God! 11? No, God, please, no! No! O que vai acontecer? Vai ser 0? E aí a corrente só vai passar pelos fios de curto-circuito e sair em B. Vai desligar tudo. O que acontece? Primeira coisa, alunos, ser humanos de todo o Brasil, nomeie os pontos onde foi colocado o fio de curto-circuito. Isso é de extrema importância. Isso te ajuda e muito. Vamos lá? Então eu tenho próximo do A, do outro lado, se é fio de curto-circuito, A também. Se esse está próximo de B, eu vou chamar esse potencial aqui de B. Não tem resistor nenhum aqui. Segue o fio de curto e aqui B também.
Olha, Leandrinho, que legal! Algum resistor está entre dois potenciais iguais? Como foi nos exemplos anteriores, exemplo 2 e exemplo 3? Não. Todos os três resistores estão entre A e B. É como se eles fossem colocados assim, alunos. Veja bem, é como se eu tivesse o potencial A aqui, o B, que é o de entrada e de saída, e os três, olha que interessante, os três seriam colocados, vou fazer um desenho aqui bem rápido, né? Bem feio, mas bem rápido, entre os pontos A e B. Que tipo de associação é essa? Quando todos os resistores têm uma DDP iguais. Todos eles têm a mesma DDP igual, né? DDP igual. Todos os três têm a mesma DDP. Que tipo de associação é essa? Claro, alunos, paralelo. Olha que legal. Leandrinho, então dois fios de curto-circuito tiraram eles de série e fizeram estar em paralelo? Exatamente. Todos os resistores de 11 estão em paralelo. E qual seria a resistência equivalente? A resistência equivalente em paralelo seria 11/3, achando a corrente que sai de A, né? Sai de A, agora cuidado que não vai ser a mesma, hein? Muito cuidado com isso. Sai de A vai ser 110 dividido por 11/3, tá? Vou partir aqui para o outro lado para a gente ter mais espaço. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, não é isso? Vai dar 330/11 e igual a 30 amperes. Atenção! 30 amperes vai sair, né, do potencial A. Só que os três estão em paralelo. Quanto passa por cada um? Ah, claro, Leandrinho. Se os três resistores são iguais, 10 passa por cada um. Divide igualmente. Muito bem. Ó, caro aluno, 10 amperes, 10 amperes e 10 amperes. Legal, Leandrinho. Vamos voltar lá em cima, então? Quantos amperes tem que passar por cada resistor? 10. Mas vamos ver o caminho que eles fazem? Isso é interessante. Então, vamos lá. Ó, 30 sai do A. Bate no nó, onde tem um resistor de 11 à sua frente e um fio de curto-circuito. Toda a corrente vai passar por fio de curto-circuito? Não. Por quê? Porque existe uma DDP naquele resistor de 11. Então, obrigatoriamente, dos 30, 10 passa por aqui. O que vai para o fio de curto-circuito é o que sobrou, que é o maior valor, 20. Claro, a corrente ela quer passar por onde não tem resistência, ou resistência quase nula. Só que o 11 precisa de corrente. E aí o que ele fala? Ah, então vai lá que eu tenho que passar aqui obrigatoriamente, ok? Essa corrente de 10 encontra um outro nó, o nó B. Ué, mas vai encontrar, tem que juntar com alguém para somar, não é? Vai somar com quem? Vamos lá. Esse 20 chega aqui no A, ó, encontra outro nó. De um lado e do outro, os dois 11s obrigatoriamente têm que receber 10. Então, esse nó ele serve para dividir, ó, 10 para um lado e 10 para o outro. Esse 10 junta com esse outro 10, desce quanto? 20. Que bacana, Leandrinho. Aí o 20 caminha, ó, encontra no B com o outro 10 e sai novamente 30 amperes. Tá vendo, meu querido ser humaninho? Que questão legal de curto-circuito? Pegou os macetinhos de curto-circuito, como fazer os exercícios? Recapitulando, nomeie os nós e iguale o potencial entre dois pontos se o fio for de curto-circuito. Isso vai te ajudar muito. Beleza? Qualquer dúvida, deixe aqui uma mensagem que a gente troca uma ideia e quem sabe não trago aí uns exercícios de curto-circuito para a gente praticar. Obrigado aí por assistir o vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha. Um grande beijo e #Física na Veia.